Muito bem. Que a graça e a paz do Senhor esteja aí com todos. Quero mais uma vez estar orando e pedindo assim a orientação de Deus, a graça de Deus para o nosso estudo desta noite. Pai, nós queremos te agradecer por este privilégio que o Senhor está nos dando de novamente estarmos juntos, de orar, clamar, ó Deus, de buscar na tua palavra a tua vontade, de realmente, Senhor, ter discernimento e sabedoria para realmente fazer a tua vontade, Pai. Pedimos a tua orientação, a tua bênção. Pedimos que o Senhor nos fortaleça sempre, ó Pai, nós precisamos. Somos nada, Deus, no mundo onde estamos. E diante de tanta coisa, Pai, que tem acontecido, o nosso clamor sempre será direcionado ao Senhor, porque trazemos no nosso coração a certeza, a confiança e a fé de que o Senhor é o Deus que ouve as nossas orações. Obrigado, Pai. Obrigado porque tem nos fortalecido e tem aumentado em nós a fé e tem nos preparado, Senhor, para os embates da vida. E obrigado, Senhor, por teu amor, pela tua providência. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, porque podemos sentir todos os dias o teu Santo Espírito nos fortalecendo, trazendo esperança para cada um de nós, animando o nosso coração e nos preparando para a grande volta de Jesus. Obrigado por tudo isto. Em nome dele, em nome do teu Filho Jesus, é que oramos e agradecemos. Amém. Ok, muito bem. Então vamos lá. Vamos ver aqui onde paramos, compartilhando um pouco com você a respeito disto, né? Na semana passada nós paramos aqui, a gente falou um pouco sobre relacionamentos, e ao falar um pouquinho sobre relacionamentos, eu me lembro que nós observamos ali que os nossos relacionamentos, eles não são nossos, eles são relacionamentos de Deus, são relacionamentos santos. E observamos que quando colocamos ali que os relacionamentos são santos, não diz respeito a de que sejam puros, ingênuos, não pode ter pecado, etc. e tal. Não é isto. Mas a palavra que usamos ali de relacionamentos santos significa que são relacionamentos de Deus mesmo. Há um propósito de Deus na minha vida e na sua vida, de nós estarmos, vamos dizer assim, vivendo um relacionamento que possa ser alvo da transformação de Deus. Porque o alvo de Deus não é, e a gente observou isso, não é a solução do problema, da dor, do sofrimento da pessoa, mas o alvo de Deus ali na vida daquela pessoa é a transformação daquela pessoa. É trazer ali um relacionamento daquela pessoa com Ele, Deus. É transformar aquela pessoa em uma nova criatura. É fazer um grande milagre ali, como Ele fez em nossa vida, que é de um novo nascimento na vida daquela pessoa. E nós somos instrumentos de Deus para isto, né? E também observamos na semana, na semana, na segunda-feira, melhor, na quarta-feira, né? Que as Escrituras mostram para nós 4 princípios a estes relacionamentos, a maneira como a gente deve travar estes relacionamentos, como devemos entrar num relacionamento. A primeira coisa que a gente precisa aprender é que para ter um bom relacionamento é preciso entrar no mundo da pessoa. Não vou agora detalhar este aspecto, porque nós vamos entrar nisso daqui a pouquinho, né? Outra coisa que é importante, que faz parte deste princípio também, desses princípios que Deus colocou na palavra, para viver um bom relacionamento, onde sejamos instrumentos nas mãos do Senhor, é preciso encarnar o amor de Cristo, né? Ou seja, o que é encarnar o amor de Cristo? É fazer com que as pessoas olhem para nós e, ao viver com cada um de nós, possa sentir este amor verdadeiro, este amor realmente palpável, este amor real na vida delas, né? Não seja realmente algo invisível, não seja simplesmente algo dos sentimentos, né? Mas que ela possa experimentar verdadeiramente o amor de Jesus Cristo ali. Uma vez que ela não pode ver Jesus, a não ser pela fé, né, em Cristo, então que ela possa experimentar até o novo nascimento este amor de Cristo por ela. E isso vai ser através da nossa vida e através de
de mostrar para essas pessoas que este amor dele, de Jesus por nós, é real. Nós aprendemos também na palavra de Deus nos identificarmos com o sofrimento das pessoas, e Jesus bem o fez. Né? Ele foi mestre realmente nesse sentido. Ele chorou pela dor, pelo sofrimento dos seus apóstolos, dos seus discípulos, das famílias, né? De Jerusalém, na maneira, vamos dizer assim, total, completa, né? Jesus se identificou com o sofrimento de Jerusalém, de todo o povo de Israel, né? E nós também, para poder viver esse relacionamento onde haja uma eficácia da instrumentalidade nossa nas mãos de Deus para falar de Cristo Jesus, é preciso nos identificarmos com o sofrimento. E a gente vai entrar nesse aspecto também, detalhando este aspecto. E o último princípio é nos alinharmos ao plano de Deus. Né? Deus tem um plano, a gente viu isso desde o começo do estudo. Eu lembro perfeitamente quando nós começamos essa série de estudos, em que nós começamos ali em Gênesis, né? Observando e falando a respeito do que Deus estava já preparando na vida de cada um de nós, através daquilo que ele começou na vida de Adão e de Eva, né? Então, há um plano da Trindade Santa para resgatar o homem, né? A criação de Deus. E nós temos que nos alinhar a este plano. E é lógico que para ter este alinhamento, para estarmos em coerência com este plano de Deus, nós precisamos conhecer o plano de Deus, saber realmente o que ele está fazendo, e não como gostaríamos de fazer, né? Então vamos lá. Partindo deste princípio, vamos entrar aqui no primeiro princípio, né? Que é entrar no mundo da pessoa. Como reconhecer as portas de entrada que Deus nos dá? Porque Deus coloca diante de nós oportunidades para falar às pessoas. Como é que a gente reconhece estas oportunidades? Né? Como reconhecer os meios de entrada de um relacionamento casual, né, de um relacionamento qualquer, pode até não ser casual, né, para um relacionamento que venha mudar a vida daquela pessoa? Como é que eu reconheço? Quer dizer, como é que eu sei que esta oportunidade de me relacionar com aquela pessoa é uma oportunidade que Deus está abrindo, é uma oportunidade para eu poder falar da salvação, do amor, do perdão, da graça de Deus? Como é que eu reconheço isso? Isso é muito importante para nós, porque, como falamos, a gente não pode simplesmente nos relacionarmos com as pessoas sem levar em consideração que todo o relacionamento é de Deus. Se não me falha a memória, eu tenho aqui aberto, né? Paulo experimentou isto numa situação com a igreja de Corinto. Ele manifestou na primeira carta, na primeira epístola, né, aos Coríntios, ele manifestou um desejo muito grande de visitá-los. E lá no capítulo 16, Paulo fala que ele vai aproveitar as oportunidades para ir e ver os irmãos, mas ele ainda precisava passar ali pela Macedônia, porque ele tinha que resolver algumas questões, ele intencionava até passar uma temporada lá, né, passar lá a primavera, o inverno, o verão, não sei, algo, né, mais ou menos assim. Mas ele não gostaria de deixar de ver os irmãos de Corinto. E é interessante que lá no versículo 9, Paulo fala exatamente assim, 1 Coríntios 16, verso 9, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim. Uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim. Os apóstolos experimentaram durante toda a vida deles, como servos do Senhor, como instrumentos ali nas mãos do Senhor, oportunidades para falar do amor de Cristo. E muitas destas portas que foram abertas ali, foram portas que dificultaram muitas coisas. Foram portas que exigiram muito dos apóstolos. E Paulo foi um destes servos do Senhor que pôde experimentar estas oportunidades que Deus deu a ele. E a questão que a gente leva em consideração é isto que Paulo coloca, né? Ele viu ali uma grande porta e uma oportuna porta, né? Um oportuno trabalho para fazer alguma coisa. O que exatamente Paulo estava falando? A gente se lembra que nessa ocasião em que Paulo ali estava, iria começar ali em Éfeso, né? Ele ia permanecer em Éfeso,
para as festas de Pentecostes. Então, eu imagino que quando Paulo fala que, olha, uma porta grande e oportuna se me abriu para um grande trabalho, eu imagino que ele estava pensando exatamente na oportunidade que Deus estava dando a ele para que ele pudesse falar do amor dele, de Jesus, para as pessoas ali no Pentecostes, né, na festa de Pentecostes em Éfeso. Né? E com certeza Paulo talvez tivesse sido convidado para uma série de preleções, não sei, ou talvez mesmo nas sinagogas para falar. Bom, enfim, ele ia permanecer ali na festa de Pentecostes e ele entendia que aquele momento era uma oportunidade singular, né, para que ele pudesse falar do amor de Jesus Cristo. A gente não sabe como isso se deu, a Bíblia depois não narra exatamente isso, mas o importante é que Paulo soube identificar esta porta, Paulo soube identificar este meio que Deus estava ali proporcionando. E ele teve outras oportunidades, né? Eu me lembro numa situação em que a Bíblia fala de Paulo e Silas, que foram levados por uma prisão, e a porta que se abriu para que ele pudesse falar de Jesus para os que estavam na cadeia, e principalmente ao carcereiro e à família de todo o carcereiro, não foi uma porta, vamos dizer assim, muito agradável, né? Eles foram presos, Paulo e Silas, foram judiados, machucados, né? E foram jogados numa cadeia, numa masmorra, foram presos com grilhões, com correntes, e a Bíblia fala que lá, depois eles estavam todos machucados, né, porque bateram neles, mas lá pela meia-noite eles estavam louvando e adorando o Senhor. Olha só que interessante esta oportunidade que Paulo e Silas viram naquela situação de poder realmente falar de Jesus. Falar de Jesus para quem? Para os prisioneiros que estavam ali. Mas de que forma? Eles não tinham contato com os prisioneiros. Foi através do louvor, através do cântico. Paulo e Silas poderiam estar em lamúrias, em choro, eles poderiam estar gritando das dores que estavam sentindo no próprio corpo, das feridas que estavam ali. Eles poderiam estar clamando por justiça. Nós não podemos estar aqui. Vocês não sabem com quem vocês estão falando, coisas do gênero, né? Mas não, a Bíblia fala que Paulo e Silas começaram a louvar o Senhor e a glorificar o nome de Deus. Aí aconteceu um grande milagre que todos nós sabemos, não preciso descrevê-lo aqui. E é interessante que naquele momento, quando as cadeias foram abertas, os grilhões, as correntes foram quebradas pelo poder de Deus, né, na vida de todos ali, o carcereiro acordou com tudo aquilo e quando ele viu as cadeias abertas, né, ele pensou que todos os presos tinham fugido, então ele fez menção de se matar, né, ele pegou uma espada ali, ele ia se matar. E Paulo bradou lá de dentro da cadeia, dizendo, olha, não faça nenhum mal assim, todos nós estamos aqui, todos. Quer dizer, ninguém foi embora, ninguém aproveitou aquela oportunidade, né? Ninguém aproveitou aquelas portas abertas para saírem e irem para suas casas e viver aquele momento. Não, eles ficaram ali porque eles queriam ouvir mais a respeito daquilo que Paulo e Silas estavam cantando e louvando ao Senhor. E foi interessante que o carcereiro tira Paulo e Silas daquela situação, cuida deles, e o carcereiro também fala para Paulo, né, naquele momento, olha, o que eu preciso fazer para ser salvo? Eu quero que a minha família também seja salva, o que é preciso ser feito? E talvez Paulo e Silas poderiam ter dito naquele momento, olha, deixa isso para uma outra ocasião, nós estamos muito cansados, a gente tem outras prioridades, a gente vai depois ver isso com calma, mas não. A Bíblia fala que eles aproveitaram aquela oportunidade, foi uma outra porta que Deus abriu, para não somente falar ao carcereiro, mas também falar à família do carcereiro. E é interessante que o carcereiro leva Paulo e Silas para a casa dele. E ali cuida deles, né, oferece um banquete, uma refeição para eles. E ali a Bíblia diz que eles tiveram oportunidade de pregar o evangelho. Mas houve também ocasiões em que Deus fechou as portas para os discípulos, né? Eles intencionaram no coração partir para uma determinada região para pregar a palavra de Deus e o Espírito Santo não deixou. Então a grande questão é esta, né, para nós aqui. Já que eu tenho que entrar na vida de uma pessoa para poder falar de Deus para aquela pessoa, né? Como é que eu vou reconhecer diante dos meus olhos as oportunidades que Deus está me dando para eu poder falar àquelas pessoas, né? Talvez para falar a respeito de como reconhecer,
seja importante dizer, de forma breve, o que não é uma porta de entrada. Começando pelo aspecto negativo, né? O que não é uma porta de entrada? A primeira coisa que a gente precisa entender, uma porta de entrada não é o problema sobre o qual a pessoa quer falar. Como eu tenho que falar de Jesus para alguém, de repente eu vejo no problema daquela pessoa uma oportunidade para falar de Jesus. E aí eu começo a achar que aquele problema que a pessoa tem é a porta que Deus preparou, é a oportunidade que Deus preparou para eu poder ir e falar. E é muito perigoso pensar desta forma, porque talvez, não estou afirmando, né, porque vai depender de cada um, talvez algumas pessoas cheguem àquela pessoa que está com aquele problema com uma série de promessas para resolver aquele problema da parte de Deus e que Deus não prometeu, que Deus não confirmou, né? Por exemplo, eu tenho um amigo, esse amigo tem um problema, uma certa dificuldade financeira, vamos dizer assim, e eu tomo conhecimento desse problema, porque ele me liga, ele fala comigo e fala, oh, estou com um problema financeiro, assim, 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 eu não sei o que fazer, etc. e tal. E aí eu começo a pensar que esse problema desse meu amigo, esse problema financeiro, é uma oportunidade que eu vou ter ali de levar ele para a igreja, de poder falar de Jesus, de orar com ele, por ele, etc. e tal. Então eu vou conversar com esse meu amigo, e aí, como eu estou pensando exatamente no problema dele e na descrição do problema dele, naquilo que ele está falando sobre o problema dele, eu começo a dizer para ele, olha, fica tranquilo, porque o meu Deus vai resolver o seu problema. E a gente cai nesse erro, né? Porque quem é que disse para você que Deus vai resolver o problema daquela pessoa? Aí você pode falar assim, não, mas Deus resolve todos os problemas. Sim, sim, é verdade, Deus resolve, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas não se esqueça que muitas vezes Deus mantém determinados problemas na vida de uma pessoa para que essa pessoa aprenda a depender dele, Deus. Então não há interesse, às vezes, por parte de Deus, de resolver o problema daquela pessoa. Bom, se não é para resolver o problema daquela pessoa, então como é que eu vou chegar àquela pessoa para falar de Deus para ela? É aí que está, né? Vai haver uma oportunidade para você chegar àquela pessoa, mas não é através do problema, ou não é olhar o problema como uma oportunidade para chegar, né? Você pode até estar com aquela pessoa, ela pode até falar para você sobre o problema que ela está enfrentando, mas você tem que focar a pessoa e não o problema. Tá? Mas mais à frente a gente vai destrinchar um pouco a respeito disso, né? Problemas de saúde, né? Nós estamos vivendo essa situação aí pandêmica e de repente a gente recebe aí vários pedidos de oração, amigos, parentes, pessoas que não creem em Deus e que estão desesperadas e que de repente nos procuram e a gente fala assim, olha, não, fica tranquila, porque o meu Deus é um Deus todo-poderoso e Ele vai trazer a cura para todos nós. Quem disse isso? Você pode afirmar isso realmente assim de uma forma categórica? Deus vai realmente curar todo mundo? Aonde você evidencia isso na palavra de Deus? Veja, eu não estou dizendo aqui que Deus não tem poder para curar, mas eu sei que Ele, na palavra dele, deixou de curar muitas pessoas. Muitas pessoas não foram curadas. Não foram curadas. Certa ocasião, Jesus desceu para um tanque, né? E ele entrou naquele lugar onde todos estavam aguardando o mover das águas, e acreditava-se que quando alguém descesse, naquele exato momento que as águas estavam sendo movidas, eles seriam curados. E aí Jesus olhou para uma pessoa e perguntou, você quer ser curada? Ela falou, sim, mas eu não tenho como ir até lá. E a Bíblia fala que Jesus então conversa com aquela pessoa é curada, ela é uma pessoa, né, que tinha uma certa deficiência, Jesus ali cura aquela pessoa, e aí a gente fica naquela expectativa, bom, então agora ele vai curar todo mundo que estava ali, né? Todos aqueles que estavam ali. Mas não, Jesus vai embora. Ele não curou todos os cegos da época dele, ele curou alguns cegos. Houve uma mulher que tinha um fluxo de sangue muito intenso, e Jesus curou aquela mulher, porque aquela mulher chegou, se aproximou de Jesus. Mas com certeza muitas outras pessoas tinham outras enfermidades e não foram curadas. Algumas pessoas tinham problemas não ligados às enfermidades, mas problemas
outros, né? Talvez de ansiedade, de depressão, problemas relacionais, e a gente percebeu ali que em algumas ocasiões Jesus curou, Jesus cuidou daquelas vidas, em outras não. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente vai com uma promessa de Deus para aquela pessoa, mas eu tenho que entender no meu coração, como um instrumento de Deus, que sim, Deus cumpre as promessas dele, mas eu tenho que entender que Deus também é soberano sobre aquela situação. A gente citou Paulo aqui em Coríntios, né, em Coríntios, mas Paulo também mostra para nós uma situação em que ele tinha uma doença e ele mostra que ali ele clamou ao Senhor, buscou o Senhor, ele tinha um problema muito sério na vida dele, e falou: Senhor, tira de mim, eu não consigo. E Deus falou: Paulo, esquece, a minha graça te basta. E Deus não curou Paulo, né? Epafrodito tinha uma doença e Paulo é que orientava Epafrodito a respeito de como ele deveria se comportar. Eu não vejo Paulo ali dizendo: olha, eu vou orar sobre a sua vida, Epafrodito, sobre a sua vida, Timóteo, vocês que estão com essa doença, e Deus vai curar, se serão curados em nome de Jesus. Não, Paulo simplesmente fala: olha, faça isso, faça aquilo, etc. e tal. Mas Paulo tinha todo um cuidado com a pessoa, né? Com a pessoa. Então é isso que nós também temos que evidenciar, tá bom? Então, o que não é uma porta de entrada? Não é o problema sobre a qual a pessoa quer falar. Outra coisa também, não é uma porta de entrada uma situação ou circunstância específica na vida da pessoa, né? Com certeza existem muitas circunstâncias ou muitas situações específicas que acontecem na nossa vida ou na vida de qualquer pessoa, que de repente, através daquela situação específica, a pessoa cai em si com relação a algumas coisas e se apruma, se arruma, toma jeito, né? Toma juízo, né? E se cuida melhor. Vamos imaginar uma pessoa que fumou a vida inteira, e de repente corre o risco aí de ter um câncer de pulmão, um câncer de garganta, um câncer na boca, e quando ela percebe que realmente o fumo traz todos estes malefícios para o organismo, essa situação específica pode dar àquela pessoa é, é, uma consciência, né, de que ela precisa parar de fumar. O problema dela pode não ser resolvido. A doença dela pode estar quase à flor da pele com relação ao fumo, mas aquela situação despertou nela um certo cuidado para com a saúde dela. Uma pessoa obesa, uma pessoa magérrima, enfim, várias situações, né, podem circunstancialmente serem utilizadas para nos levar a pensar um pouco mais ou um pouco melhor a respeito de algumas coisas, né? Mas essa situação específica ou essa circunstância específica na vida de uma pessoa ah, não deve ser encarada necessariamente como uma oportunidade, uma porta de entrada. Você não pode olhar para a situação específica, mas você tem que olhar para a pessoa que está vivendo aquela situação específica. Porque esta situação específica ou esta circunstância pela qual esta pessoa está passando pode variar de uma hora para outra, né? De um momento para outro, de um dia para outro. De repente, num período da vida dela, a situação dela financeira é boa, é razoável. Então, ela nem pensa em Deus, não pensa em Deus. Bom, do lado de cá, eu olho para isso e falo: bom, ela está bem de vida, ela está financeiramente falando tranquila, então não preciso falar de Jesus para ela. Você veja então o que eu estou querendo mostrar aqui. Você está analisando a situação e a circunstância daquela pessoa, está concluindo que você não precisa falar de Jesus para ela. Tá? Então não pode ser assim, ok? Outra coisa que também a gente entende não ser uma porta de entrada para poder falar de Jesus para aquela pessoa é entender que outra pessoa, né, uma outra pessoa ou um outro problema de relacionamento seja uma oportunidade para falar de Jesus para aquela pessoa. Né? Vou usar novamente um exemplo. Um amigo nos procura, um amigo, uma amiga, enfim, alguém nos procura, muito desesperado, angustiado, ansioso, etc. e tal. E aí você pergunta: o que aconteceu? O que houve? E essa pessoa fala assim: um colega meu lá no trabalho tá para perder o emprego. Quer dizer, é uma outra pessoa que está tendo um problema, uma dificuldade, né? Preocupado, muito ansioso com este colega dele que vai perder o emprego.
Você não pode olhar para esta situação e achar que este teu amigo não precisa ouvir de Jesus, e quem precisa é aquele outro que está para perder o emprego. Tanto um quanto o outro precisam ouvir de Jesus. E este teu amigo que te procurou, ou que você percebeu que ele não estava muito bem, e você perguntou, olha, o que que aconteceu, por que que você está preocupado? E ele falou desta situação na vida de uma outra pessoa, é alguém, é uma pessoa, este teu amigo, que também precisa ouvir de Jesus. Não é porque ele não vai perder o emprego, porque ele não corre o risco de perder o emprego, que ele não precisa ouvir de Jesus. Você conhece um casal e de repente esse casal está com um problema, e aí a pessoa te procura, né? O teu amigo te procura e fala assim: ah, minha esposa está passando por um problema, queria que você orasse por ela. Tá bom, eu vou orar por ela e por você também. Né? Então eu não posso simplesmente achar que uma outra pessoa que está vivendo um determinado problema, uma determinada dificuldade, ela precisa ouvir de Jesus, enquanto este que está caminhando junto não precisa, porque ele está bem e não está ouvindo ou não está passando por aquele problema. Tá? Bom, isso é apenas para você se identificar um pouquinho, né, com relação a isso. E talvez a questão que a gente então precisa entender é o que é então uma oportunidade, uma porta de entrada, né? Se não é a pessoa, não é o problema, então o que que é uma porta de entrada para eu poder falar de Jesus para alguém? Uma porta de entrada é a experiência, né, particular de uma pessoa acerca de um problema, da situação ou do relacionamento que ela está vivendo, né? Então é esse o aspecto que eu tenho que tratar neste momento relacional, ou neste momento em que esta, como diz Paulo aqui, né, esta grande porta e oportuna porta se abre para eu falar de Jesus. Qual foi o propósito de Paulo ali de ficar em Éfeso para poder falar de Jesus? A festa de Pentecostes. Então, a experiência que todas aquelas pessoas iam ter na festa de Pentecostes era uma oportunidade que o apóstolo Paulo estava vendo para poder falar de Jesus, né, para aquelas pessoas. Tá? Ele não olhou a festa de Pentecostes como algo do judaísmo, né, dos judeus, e que ele agora, como ele é um cristão, ele não precisa mais daquilo e vai fugir daquilo. Não. Ele olhou aquela experiência como uma oportunidade para falar de Jesus. Então, as pessoas estão vivendo a experiência pela qual elas estão passando, e veja ali, então, esta grande oportunidade que Deus está abrindo para você falar de Jesus para elas, ok? Então, vamos buscar reconhecer um pouco estas portas, né, de entrada para poder falar de Jesus para algumas pessoas. E até mesmo antes de identificar estas portas, é preciso levar em consideração um aspecto que é muito importante. A gente poderia até deixar isso de lado, poderia passar batido isso, mas eu entendo que isso é muito importante para a gente não considerar, né? Para você reconhecer bem essas oportunidades que Deus vai abrir, você precisa ouvir as pessoas com a intenção de prestar total atenção a cada uma dessas pessoas. Né? Portanto, focalize na pessoa. Foco é a pessoa, não é o problema que ela está vivendo, não é a perda que ela teve, não é a falta de segurança que ela teve. Focalize a pessoa. Vamos olhar para a pessoa. Preste atenção nela, no que ela está trazendo. Preste atenção no jeito dela. Preste atenção no comportamento dela, né? Focalize aquela pessoa, né? Que está vivendo aquele problema, tá bom? E é isso que a gente vai destacar daqui a pouquinho, né? Para que a gente possa falar de uma certa forma, vamos dizer assim, abençoada aquela pessoa a respeito do que Jesus quer fazer na vida daquela pessoa. Então, a primeira coisa que a pessoa te procura, ela está vivendo uma série de problemas, de dificuldades, etc e tal. Ela quer compartilhar com você, ela quer falar para você, ou por ser sua amiga, seu amigo, e ela tem uma certa segurança em você, uma certa confiança, e você percebe ali uma oportunidade, então, para poder falar de Jesus. Mas
não olhe para o problema necessariamente, não se perca com o problema. Não é que você não vai dar importância ao problema. Ele terá importância no momento certo. Mas procure ver emocionalmente a pessoa. Como é que ela chegou para te falar daquele problema? Preste atenção nas expressões dela. O que ela fala? O corpo dela está dizendo alguma coisa, as palavras dela estão dizendo alguma coisa, os olhos dela estão dizendo alguma coisa com relação àquele problema. Né? Procure olhar isto, procure ler a pessoa, não o problema, ok? Por exemplo, essa pessoa te procurou com a dificuldade, com esse problema, etc e tal, e de repente, num dado momento, na conversa ali, na hora que ela falou, tal, eu estou preocupado porque eu bati o carro, né, e não sei o que fazer, e tal, eu estou com muita raiva. Tá? Então, olha aí. Tá? Leia isto, veja isto. O problema foi que ela bateu o carro e ela não sabe como pagar, não sabe o que vai fazer, mas naquele momento ela expressou raiva. Né? Ela manifestou uma emoção. Né? Medo. Eu estou com muito medo. Lá eu fiquei sabendo que no meu emprego vai ter corte. Né? E muitas pessoas serão mandadas embora. Aí você fala assim, tá bom, eu vou estar orando e pedindo para que Deus te dê tranquilidade, paz, e com certeza você não vai perder o seu emprego. Não, não fale isso para a pessoa. Escuta o que ela acabou de dizer. Ela disse que ela está com medo. Ela não falou que... Ela pode até ter mencionado da possibilidade de perder o emprego. Mas antes de falar disso, ela disse que está com medo. Então vamos tratar esse medo dela. Né? Vamos ouvir este medo dela. Às vezes a pessoa traz uma situação de separação, uma situação de acabou de perder um amigo, né, aí com as doenças, etc. e tal, e ela fala assim para você, olha, eu não consigo parar de chorar, estou tão descontrolado que eu não consigo parar de chorar. A oportunidade para consolar aquela pessoa não está na oração em torno da perda, ou da perca que ela teve, não. Né? Mas nesse momento em que ela emocionalmente se expressou dizendo, eu não consigo parar de chorar. Então, ouça o choro dela. Escuta o choro desta pessoa. Traz ela para o regaço. Silenciosamente, escuta. Chora com ela. Chora com ela. Não tente enxugar as lágrimas dela ainda. Não tente dizer, olha, Deus vai te consolar. Não sei, pode ser que não seja o momento de Deus trazer consolo para aquela pessoa. Pode ser. De repente, Deus está quebrando ela com aquele choro. Né? De repente, Deus permitiu que ela falasse, olha, eu não consigo chorar, para que você ali pudesse ver nesta expressão, né? Nessa situação da vida daquela pessoa, uma oportunidade para poder falar, olha, eu conheço alguém que chorou por nós e chorou lágrimas de sangue. Olha a oportunidade aí para falar de Jesus. Né? Talvez a pessoa possa dizer, eu citei aí alguns exemplos, né? Estou com raiva, estou com medo, não consigo chorar, tenho vontade de sumir. A pessoa vem e compartilha alguma coisa e fala assim, eu estou com uma vontade de sumir. E às vezes esse sumir, a gente tem que ler esta expressão, a gente tem que ler isso, porque esse sumir pode ser fugir, etc. e tal, mas pode ser também se matar, acabar com a vida. E quando ela fala, eu estou com vontade de sumir, você fala assim, não, não faça isso não. Olha, eu vou orar aqui e Deus vai guardar você, Deus vai proteger você, Ele vai te levantar e vai te dar tudo o que você precisa para estar bem calmo. Escuta o que a pessoa está falando. Preste atenção nas palavras dela. Ouça. Ela acabou de falar que ela está com vontade de sumir. Isso não é pouca coisa não. O que significa isto? O que é isto que ela acabou de dizer? Procura sentir isto na sua vida. Né? Então, novamente, tá? Preste atenção nas palavras que expressam a emoção. A gente citou algumas aqui, mas poderiam ser muitas outras e que no momento de relacionamento aí com as pessoas, de aconselhamento, a gente escuta uma série de coisas. Então, a gente tem que ouvir atentamente o que elas estão falando, como a gente acabou de mencionar anteriormente, né? E sentir o que elas estão mostrando. E Jesus mostrou isso em todo o ministério dele e os apóstolos também. Tá bom? Nós vamos parar por aqui, né? Vamos fazer uma pausa aqui agora, já deu tempo. E aí na próxima semana, se Deus assim o permitir, a gente continua nos próximos princípios, ok? Para reconhecer aí
as portas de entrada, a semelhança do que Paulo falou ali, né? Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim. Vamos fechar os nossos olhos e orar um pouquinho? Pai, eu te agradeço mais uma vez por este momento de estudo da tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas coisas maravilhosas que o Senhor traz para todos nós. Obrigado porque podemos sentir o teu cuidado, o teu amor por todos nós. Ensina-nos, ó Deus, realmente a fazer a tua vontade, a estar vivendo a tua vontade, de maneira que outras pessoas, ó Pai, também possam te conhecer e conhecer o Deus que o Senhor é. E que nós estejamos sensíveis às pessoas, que haja em nós discernimento para ver em cada situação uma oportunidade, ó Deus, não para levar a solução para o problema da pessoa, mas para levar àquela pessoa o amor do Senhor, a salvação do Senhor, o perdão do Senhor. Porque as demais coisas, com certeza, como o Senhor mesmo disse na tua palavra, serão acrescentadas. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Vamos voltar aqui. Então.